É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estávamos aqui com um problema técnico, mas foi resolvido pelo pessoal da Escola Superior. Então, em tempo, gostaria de agradecer a participação de todos que nos assistem agora ao vivo e de todos e todas que vão nos assistir quando o futuro se fizer presente, uma vez que essa live ficará gravada no canal do YouTube da Escola Superior da Advocacia. Preciso também agradecer à diretora Silvana Lobo por capitanear esse projeto maravilhoso, Direito Civil em Debate. Nossos encontros são sempre às quintas-feiras, primeira quinta-feira do mês. Só não vai acontecer se for feriado. E vamos tentar fazer isso até dezembro desse ano. Cada quinta, um tema diferente relacionado ao direito civil, com professores renomados. Hoje estão aqui participando a professora Gisele Santos Cui, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito Civil pela PUC, em Direito, membro do Instituto de Direito Processual Civil do IBDP, da Associação Brasileira de Direito Processual Civil, ABDPRO, da Comissão de Processo Civil, que tem a honra de trabalhar com ela, da Academia de Direito Processual Democrático, professora universitária, advogada e sócia do escritório Braga e Cui Advogados, né? Mãe da Bruna, uma linda menina, irmã do Germano e da Aline, filha da dona Marlene, uma amiga que eu já fiz de vida. E também vai participar esse outro amigo, André Luiz Lima Soares, advogado e professor universitário, mestrando em Direito pela Universidade FUMEC, presidente da Comissão de Direito Securitário e Previdência Complementar da OAB de Minas Gerais, membro da Comissão de Processo Civil da OAB, associado da AIDA Brasil, Seção Brasileira da Associação Internacional de Direitos Seguros, líder, coach pela Escola Legal Líder, sócio do escritório Pinto e Soares, advogados, e também um amigo que a profissão me deu. Hoje o tema é direito securitário e algumas questões polêmicas. E eu já quero começar esse bate-papo, porque o tempo nosso é curto, a nossa live vai até às 20 horas, com uma discussão comum que deságua no judiciário e que eu gostaria que a professora Gisele explicasse melhor. É de boa técnica, os advogados sabem disso e assim orientam os seus clientes, que sempre que fazem proposta de seguro e ali fazem a contratação do seguro, que identifique o seu beneficiário para, no caso do sinistro, já saber quem será a pessoa que terá o direito a receber a indenização. Mas a gente sabe também que existem muitos casos que, às vezes, o contrato de seguro é feito por adesão, em razão de uma empresa, em razão da prestação de um serviço, e, nesses casos, a lei determina que o beneficiário vai ser o herdeiro legal, o sucessor. Mas eu gostaria de saber da professora Gisele, porque seria muito simples, né? Há casos que são simples. E os casos polêmicos? Como é que fica aqueles casos em que o segurado ele já é separado de fato, mas ainda não separou judicialmente? Como é que fica aqueles casos em que ele é separado de fato há um tempo razoável e hoje já vive em união estável como outra pessoa? Ou simplesmente vive em união estável, tem filho que ainda não foi reconhecido? Gostaria que você falasse como que essas questões estão sendo vistas pelo Poder Judiciário, professora Gisele. Por favor. Boa noite, professor Bernardo, professor André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite e parabenizar por esse projeto, parabenizar ao professor Bernardo, que está tocando esse projeto, bem como a ESA, na pessoa da professora Silvana. E aqui, sobre este tema interessante, existem sim várias polêmicas. E como já estamos no avançar da hora, já começarei direto ao ponto polêmico. Bom, quando, em se tratando de contrato de seguro, especialmente nas coberturas por morte, em que é no seguro de pessoas, em que há indicação de beneficiário, quando há indicação do beneficiário na proposta, estamos no melhor dos mundos. O problema e a polêmica surgem em várias questões quando não há essa indicação de beneficiário. E aí? O beneficiário seria simplesmente... Os beneficiários seriam
aqueles da ordem legal no direito sucessório, a exemplo do artigo 1829 do Código Civil, ou seria uma determinação de beneficiário de forma diversa daquela? E aonde encontraremos a solução para esse problema? Inicialmente, a solução inicial está no artigo 792 do Código Civil. E o artigo 792 do Código Civil, até para que possamos iniciar esta resposta e as questões polêmicas, é necessário ter em mente que o artigo 792 ele prevê o seguinte, pessoal: na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Então, vamos partir da seguinte premissa: quando não há indicação de beneficiário, o beneficiário, então, nos termos do 792, os beneficiários seriam 50% para o cônjuge e os outros 50% a ordem da vocação hereditária, ou seja, primeiramente para os descendentes. Ok, e aí vocês vão falar, Gisele, qual que é o problema? O problema já começa na leitura, né, aqui na questão literal do 792, que ele fala: será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente. E sabemos que com a emenda constitucional 66 de 2010, praticamente essa questão, essa situação e a figura jurídica de separado, de se propor uma separação judicial, não existe mais. Ainda que dizem e entendem alguns autores que teria sido, inclusive, extinta a questão da separação judicial, porque a emenda constitucional 66 passou a prever o divórcio direto. Ok. Então, aí, vamos já feito esses pequenos esclarecimentos, vamos para a primeira questão polêmica. E se o segurado falecido ele for separado, de fato, porque provavelmente, na atualidade, não teremos e não veremos a situação do separado judicialmente. Por quê? Quando se ajuiza alguma demanda para se extinguir o vínculo conjugal, ele vai ser o divórcio, porque agora não existe mais aquela figura de separação judicial para depois, daqui 2 anos, requerer a conversão em divórcio. Então, agora teremos o divórcio direto. E aí, neste caso em que há tão somente a separação de fato, mas ainda não houve o efetivo divórcio, teria, então, esse cônjuge que se encontra separado de fato direito a metade daquele capital segurado previsto para o risco morte? Ou seja, o segurado faleceu, o cônjuge que é separado de fato teria metade? Bom, aí, se este cônjuge se o cônjuge for separado de fato e o segurado falecido não tiver uma companheira, aí tudo bem, ok. Metade seria para esse cônjuge separado de fato e a outra metade para os herdeiros descendentes. O problema surge, e ele surge com uma certa frequência, ainda mais estando no Brasil, muitas das vezes a pessoa está separada de fato e demorou de ajuizar o divórcio, ou a ação de divórcio está em trâmite, está demorando, e a pessoa já possui, aquele segurado já possuía uma companheira, e ele faleceu. E aí? Pela disposição literal do 792, a companheira teria direito ou o cônjuge separado de fato teria direito? Qual seria, então, essa delimitação e até para que se gere uma segurança jurídica para quem teria direito a receber essa metade, né? Porque a outra metade já seria dos descendentes. Ou se dividiria metade para o cônjuge separado de fato, metade para a companheira. Pois é, pessoal, em relação a esta questão, a própria alteração constitucional do artigo 266, parágrafo 3º, que acabou com aquela hierarquia ou com aquela diferença de direitos entre o cônjuge e o companheiro, já
dá uma certa noção de que não é possível fazer essa interpretação estrita do 792 só considerando o quê? O cônjuge separado judicialmente, desconsiderando a existência da companheira, neste caso. Então, aí, como faríamos? Bom, em tese, o mais adequado seria que o pagamento fosse feito à companheira, metade à companheira e a outra metade à vocação hereditária, ou seja, aos descendentes ali no primeiro momento. Mas eu trago aqui para vocês entendimento do STJ a respeito dessa matéria, no sentido de que, em 2017, me parece, esse voto aqui, o STJ definiu o seguinte: ele, nessa situação em que tinha cônjuge e companheira, ele atribuiu 1/4 do capital segurado, ou seja, 1/4 da indenização para o risco morte, para a ex-mulher, ou seja, aquele que estava separado de fato, mas não estava separado judicialmente, e 1/4 à companheira. Ou seja, então ele dividiu, prevalecendo o direito daquele cônjuge não separado judicialmente, mas também assegurando aquele mesmo direito à companheira. E o restante fora pago aos herdeiros. Mais uma questão, gente, já para não alongar muito, mas como acaba gerando muitos questionamentos, pela previsão também, temos várias situações concretas, pela previsão do 792, de que como ficaria a situação da união estável? Mas, Gisele, essa situação seria resolvida, porque fala do cônjuge não separado judicialmente. Muito bem, pessoal, fala só do cônjuge não separado judicialmente. Mas nada fala e deixa, num primeiro momento, no limbo, a questão da união estável. Suponhamos que a pessoa, o segurado, o falecido, ele não era casado, mas ele vivia tão somente em união estável. E aí, aonde está disciplinado? Porque o 792 não contempla. Então, nesse caso, aquele que vive em união estável, a companheira ou o companheiro não teriam direito, e neste caso aqui temos que fazer uma interpretação harmônica e não somente estrita do 792, temos que fazer uma interpretação harmônica com os demais dispositivos do Código Civil, e inclusive da Constituição, quando ele prevê os mesmos direitos ali ao cônjuge, passou a prever os mesmos direitos ao cônjuge e aquele que vive também em união estável. Né? E partindo, então, desta premissa, neste caso, o cônjuge teria também o direito a receber ali a indenização como beneficiário nos moldes do 792, ou seja, 50%, caso tenha a vocação hereditária para os outros 50%. E, por fim, por último, eu vou só citar um caso concreto que eu tenho lá no escritório, que é até muito interessante. E aí vocês vão falar, existe ainda mais alguma situação? Sim, gente, olha só a situação que nos deparamos no escritório. Tinha uma pessoa que era casada e estava no processo de se separar de fato, e aí já estavam ajuizando uma ação de divórcio, ok? No curso dessa ação de divórcio, ou seja, só estavam separados de fato, no curso dessa ação de divórcio, o cônjuge faleceu. E aí? E agora? Quem terá direito? Os filhos, que, na verdade, esses filhos eram do primeiro casamento, os filhos, pela vocação hereditária, ou este cônjuge que estava em vias de um divórcio consensual, só que não se concretizou porque ele faleceu. E aí? Porque a previsão do 792 fala o cônjuge não separado judicialmente, e aqui vamos interpretar para aquele cônjuge só separado de fato, vai ter direito à metade. E vejam só o que aconteceu. Neste caso, a seguradora consignou em juízo para que o juízo decida a quem pagar, porque há um questionamento dos herdeiros no sentido de que já estava em vias de divorciar e já era separado de fato, e tão somente pela questão do lapso temporal, não houve tempo hábil para que o juiz homologasse ali aquele divórcio consensual. E, nesse caso,
eu até defendo, a gente defende, no sentido de que não, esse cônjuge separado de fato, ele tem sim direito a 50%, porque a previsão legal é expressa, ainda que não tivesse aí homologado um divórcio que tinha se iniciado, até porque nesse caso concreto eles estavam numa fase se voltavam ou não, apesar de já ter distribuído o divórcio. Não sei qual será o desfecho desse caso, mas espero voltar aqui para contar para vocês. Então, essas são algumas polêmicas iniciais, e aí devolvo a palavra para o professor Bernardo, para que a gente possa continuar o debate aí dentro do tema. Sensacional, Giz. Então, né, hashtag fica a dica. Identifique o beneficiário. Quer fugir dessa polêmica? Faça uma proposta. Ah, já fiz. Vai lá e identifica o beneficiário, que aí, separei. Muda o beneficiário, né? Porque aí você foge dessa discussão polêmica que às vezes deságua no Poder Judiciário. Mas vamos lá, né? Agora, momento que eu estava ansioso para chegar, perguntar a esse especialista, né? O professor André, ele comanda em Minas Gerais, talvez o maior escritório de advocacia sobre seguro em Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. E, André, eu tenho uma dúvida, porque advogado, a gente é curioso, a gente fica lendo as cláusulas contratuais. E sempre tem aquela cláusula padrão de exclusão de risco em caso de pandemia. E porque ninguém imaginava que vivenciaríamos uma pandemia. Então, eu gostaria de saber do professor André como é que fica esses casos anteriores à pandemia, contratados, mas cujo sinistro ocorreu na pandemia em razão da Covid. Isso vai ser coberto, essa exclusão? Como é que o judiciário está vendo isso? E se hoje, né, cientes da existência da pandemia, é possível fazer um seguro que regulamente essa questão do Covid? Me fala sobre isso, professor André. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Bernardo, pela oportunidade de estar aqui com você, com a professora Gisele, para a gente conversar um pouquinho sobre o contrato de seguro, que é o nosso ilustre desconhecido para muitos e conhecido para poucos. É normal que isso aconteça, porque é um contrato extremamente técnico, né? E que aqueles que contratam realizam a contratação, inclusive utilizando de um corretor de seguro, que é o representante do segurado na hora da contratação. E interessante a sua pergunta, e essa pergunta ela veio a calhar justamente nesse momento em que nós estamos vivendo, e para que eu possa contextualizar a questão, é importante a gente lembrar que na história, e essa história recente da nossa humanidade, não existe nenhum registro de uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo. Se eu for pensar, eu não lembro. E olha que eu tenho 43 anos e eu acredito que daquilo que eu já estudei de história, eu também não lembro que a gente já viveu algo nesse sentido. Baseando nisso, a gente tem que lembrar também que no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 ela foi caracterizada pela OMS como pandemia. Então, lá no início de março, a primeira coisa que a OMS fez foi já caracterizar a Covid-19 como pandemia, tendo em vista o fato de todos os continentes já estarem com foco dessa doença. E aí, no Brasil, no dia 20 de março de 2020, o Senado ele aprova um decreto legislativo número 6, que decretou o estado de calamidade pública no Brasil. E aí é interessante que existe uma lei que foi publicada depois, teve até uma PL discutindo questões transitórias, e aí existe uma lei, acho que é 14.011, que regula os negócios privados, as relações privadas, na época da pandemia. E aí, quando a gente pensa, e por que eu estou contextualizando isso tudo? Para poder te responder a pergunta que você me fez. Quando nós realizamos um contrato de seguro, qualquer um que for realizar um contrato de seguro, e aí o seguro de pessoa, que é o nome técnico, e no seguro de pessoa nós temos lá seguro de vida, acidentes pessoais, e aí vai. E aí, no caso do seguro de vida,
toda vez que uma pessoa realiza esse contrato, ele preenche uma proposta com algumas perguntas. É um formulário. E aí tem a idade, tem se ele teve alguma doença, se ele toma algum remédio, se ele já realizou alguma operação. E algumas hipóteses, inclusive, quando você faz um determinado contrato de uma determinada empresa, é solicitado, inclusive, um exame médico. Eu sei porque eu contratei um seguro e, por coincidência, foi na época que estava ocorrendo antes da pandemia, e aí, nesse seguro, pediram para eu poder apresentar, realizar um exame médico com o médico, para poder ver se estava tudo certo comigo. E a partir de, então, de realizado toda essa investigação da pessoa que está ali querendo contratar o seguro, a empresa seguradora, o que ela faz? Ela faz um cálculo atuarial, que aí é ciência, com base nessas informações que foram passadas, por isso que é importante a pessoa ter muita boa fé na hora que estiver respondendo as perguntas e, ao mesmo tempo, quando ela for ter que apresentar um exame, apresentar algo que seja verídico, né? E aí, nesse cálculo, é realizado para estipulação do valor do prêmio. Então, segundo ponto que a gente vem conversar a respeito é que, primeiro, a gente está contextualizando o que nós estamos vivendo e como que é realizada a contratação do seguro e como que o prêmio ele é pago e ele é calculado. Outra coisa que é importante a gente lembrar também é que o setor de seguros ele é fortemente regulado. E aí, no Brasil, nós temos aí o Conselho Nacional de Seguros, que é o CNSP, e a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que antes de a seguradora ela apresentar qualquer produto para os consumidores de uma forma geral, esse produto ele tem que passar as cláusulas, a pólice, o produto em si, ele tem que passar sob o crivo da SUSEP, para que ver se ela vai aprovar ou não aquilo ali. E aí, hoje a gente tem uma prática comum de apólices estruturadas pelo órgão regulador. O que é isso? Praticamente, a SUSEP redige o que vai ser vendido dentro daquele produto e as seguradoras elas praticam de forma uniforme como que vai ser vendido aquele produto. E assim funciona. E aí os riscos que estão estabelecidos, né, que são cobertos pelo contrato de seguro e riscos não cobertos são, por vezes, também uniformes para todas as seguradoras que operam naquele ramo e são bastante semelhantes. E aí o que acontece com a exclusão para pandemias, epidemias e endemias? Então, a partir do momento em que nós temos isso no contrato de seguro, foi uma questão que, num primeiro momento, não entrou no cálculo atuarial, quando a companhia seguradora contratou, porque até então, em 2020, não era previsível uma pandemia no mundo de uma forma geral. Então, aquilo que não era previsível, e o contrato de seguro ele tem, né, como natureza jurídica ser aleatório, mas ele também tem como natureza jurídica ser comutativo, porque ele tem ali várias cláusulas e coberturas que devem ser analisadas, então ele tem uma característica meio mista, depende do entendimento do doutrinador que vem apresentar e que vem ensinar sobre o contrato de seguro, e aí, a partir desse momento, que não era previsível, vem acontecer a pandemia da forma como aconteceu. E aí, o Bernardo, continuando a sua pergunta, respondendo ela, eu estou dissecando a pergunta, para que a gente possa entender de uma forma geral o que eu vou responder para vocês, e eu já estou respondendo, já estou caminhando para lá. O artigo 757 do Código Civil, ele define que, define disciplina, né, que os contratos seguros são aqueles pelos quais o segurador, mediante o pagamento de um prêmio, que é uma contrapartida do segurado, ele se obriga, a seguradora, a garantir interesse legítimo do segurado. E no contrato de seguro de pessoa, de seguro de vida, qual que é o interesse legítimo? O que está sendo contratado ali? É garantia na hipótese de uma morte. Se, porventura,
aquele segurado vier falecer, e se o falecimento dele for decorrente de algo que está contratado pela apólice, é possível que haja o pagamento da cobertura securitária, tendo em vista o que foi coberto e aquilo que foi contratado. Então, a gente tem várias coberturas, tem morte natural, morte de qualquer causa, vai depender do produto que aquela pessoa adquiriu. E no caso do contrato, né, no caso da pandemia, o que as companhias estão fazendo? E aí, mesmo não existindo a cobertura para a morte na hipótese de pandemia, porque, conforme eu já expus isso para vocês, por mera liberalidade, por solidariedade e por verificar que era possível, em razão de um cálculo atorial que é realizado, 80% do mercado segurador está flexibilizando os contratos e realizando o pagamento das indenizações securitárias em decorrência das mortes causadas, e não só mortes, e aí eu vou complementar, não só mortes causadas em virtude do Covid, mas também das coberturas de invalidez. Porque o Covid, ele, além dele matar, ele também pode gerar sequelas. Eu conheço pessoas que tiveram Covid e, em razão do Covid, tiveram um problema de embolia. Essa embolia provocou um AVC e a pessoa hoje ela está em estado vegetativo. Ou seja, diante dessa, se existe a cobertura para invalidez permanente por doença, a companhia seguradora, em decorrência do contrato de seguro, também está realizando o pagamento. E aí eu vou te trazer um dado interessante. Segundo dados publicados pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é a agência reguladora responsável em fiscalizar todo o mercado segurador, já foram computados mais de R$1 bilhão pagos em coberturas securitárias, em razão da Covid-19, ou por morte ou por invalidez. Então, assim, tentei ser o mais amplo possível para te responder e trazer essa questão que hoje tanto aflige não só nós brasileiros, mas o mundo. Não é fácil não, viu, professor André? Acho que muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte, muita discussão ainda vai ser necessária de se realizar. Antes de fazer nós estamos caminhando para os finalmente, são tantas as perguntas, mas infelizmente não sei se vamos conseguir fazer todas. Eu só gostaria aqui de registrar a participação do Dr. Tássio Duarte de Tassis, né, conselheiro da OAB, que nos prestigia com a sua presença virtual, e ao conselheiro Jonair Cordeiro, liderança do Vale do Aço, que também nos assiste diretamente de Conselheiro Lafayette. Meu abraço, minha alegria de caminhar com vocês na OAB. Gisele, vamos lá, vamos continuar aqui, né, trazendo para o nosso cotidiano, né, porque o principal objetivo dessa live na ESA, que a Silvana me colocou, é sair um pouco da teoria e trazer para os problemas da advocacia. E eu sei que você, como uma advogada experiente e acompanhando muito processo de natureza executiva, cumprimento de sentença e processo de execução, enxerga ali, a gente sempre tem aquele problema de penhora, de dar alguma coisa em garantia, e aí tem a questão do seguro-garantia nos processos judiciais, e também na arbitragem. Nós estamos com o tempo quase terminando, Gisele, mas você pode rapidamente falar sobre isso? O áudio. Claro, está terminando o tempo aqui, eu só vou fazer uma mínima observação, que esse tema que o André trouxe é muito interessante e realmente é um tema que aflige e vai ter muita repercussão ainda no judiciário. Eu imagino que ainda não tenham muitas decisões pelo tempo exíguo, não houve tempo ainda. Mas essa questão que o André trouxe é tão interessante e tão polêmica, como você mesmo disse, vai gerar
tantas discussões acaloradas, certamente, que existe um projeto de lei no Senado para tornar, tramitando no Senado, para tornar obrigatória a cobertura por parte das seguradoras nos riscos morte e incapacidade decorrentes de pandemia. É o projeto, até que ver, 5.304. E aí, quer dizer, teremos, então, ainda mais discussões, porque talvez isso se torne para alterar, inclusive, o Código Civil, no que tange as previsões de contrato de seguro, para tornar obrigatório. Então, fica assim, mais uma questão a ser debatida, que ainda vai ter muito pano para manga. Mas vamos lá, que o nosso tempo é curto e o seguro-garantia. Então, essa questão, é possível seguro-garantia nos processos judiciais? E ainda, estendendo mais um pouco, seria possível o seguro-garantia na arbitragem? Bom, nos processos judiciais, já é perceptível, e imagino que a maioria já deve ter visto, ou ao menos visto a previsão legal a respeito disso, quanto à possibilidade, sim, de se utilizar do seguro-garantia para garantir um juízo, seja numa execução de título extrajudicial, seja num cumprimento de sentença, seja em uma garantia de um processo judicial. Se seria possível? Sim, é possível. Por quê? Essa questão, além de ter do seguro-garantia previamente na esfera administrativa, passar pela regulamentação da SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ter uma previsão legal disciplinando essa questão, tem uma previsão na esfera administrativa disciplinando essa questão por meio da SUSEP e regulamentando, também temos uma previsão expressa no Código de Processo Civil. O artigo 835 do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º, ele prevê expressamente o seguinte: para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de que 30%. Então, essa previsão está expressa no CPC. E ainda que no início ela fosse timidamente utilizada, agora já verificamos com uma maior amplitude. E isso é interessante por quê? Especialmente, vamos aqui delimitar, número 1, especialmente, esse seguro-garantia judicial, ele é utilizado por parte de pessoas jurídicas. E aí, para a empresa é muito interessante, em tese, ter esse seguro judicial, porque, em tese, ela possui uma taxa menor do que a fiança bancária. Em segundo lugar, ela libera ali de você ficar com o patrimônio imobilizado. E aí, portanto, permite aí que as empresas tenham uma maior mobilidade de patrimônio e de capital de giro, uma vez que não vai ter que garantir aquela quantia em juízo por meio, seja de um bem imóvel ou seja por meio de dinheiro mesmo. E aí, só que tem uma questão, premissa básica que é necessário esclarecer, porque muitos ainda não viram como se operacionaliza esse seguro-garantia, que é o seguinte: diferentemente do contrato de seguro, suponhamos, de veículo, você paga um prêmio, seja em uma parcela única ou dividido, para o final, né, ou no decorrer daquela vigência do contrato de seguro, ocorreu o sinistro, qual seja algum dano no seu veículo, você ter a reparação do seu veículo. E no seguro-garantia? Significa dizer que a seguradora, você paga um valor X e a seguradora vai efetivamente cumprir aquela obrigação, satisfazer aquele débito de uma execução, de um cumprimento de sentença? Aí a gente tem que ter um cuidado, que tem uma diferença enorme, porque aqui, aquele tomador do serviço, ou seja, aquele que contrata o serviço, ele está, da seguradora, ele está ali garantindo aquela execução ou aquele cumprimento de sentença ou uma situação de necessidade de caução, mas se a seguradora tiver que cumprir
ali, pela vigência daquele seguro-garantia, se a seguradora tiver que cumprir, ela, posteriormente, vai receber aquele valor, vai providenciar a cobrança pelos meios legais, se não conseguirem satisfazer na esfera administrativa, de quem? Daquele que contratou o seguro. Então, além dele pagar um valor para ter aquele seguro-garantia, não significa dizer que ele não vai ter que cumprir a obrigação estipulada naquele processo judicial, de uma condenação judicial ou de um título executivo extrajudicial, mas está tão somente fazendo o quê? Se garantindo em juízo aqueles valores, mas para que, ao final, em princípio, o próprio devedor, a empresa tomadora daquele serviço com a seguradora, cumpra a obrigação. Somente a seguradora vai cumprir, e por isso garantia judicial, se o próprio devedor e aquele tomador daquele serviço não cumprir ao final. E se ele não cumprir, a seguradora tem o direito, então, de cobrar daquele tomador que contratou o serviço. Como o tempo é muito exíguo, eu só dei uma pincelada para que vocês tenham uma breve noção, esclarecendo que isso também já tem sido admitido para o quê? Para a arbitragem, e que é um novo produto e uma adaptação muito interessante para que seja utilizada na arbitragem pelo custo da arbitragem, seja pelos árbitros, pelos honorários, pelo custo daquela demanda, mas com algumas peculiaridades. E aí eu agradeço e devolvo a palavra para o professor Bernardo. Maravilha, Gisele. Sempre bom aprender com seus ensinamentos, né? Pelo menos a mim isso é muito caro. Professor André, para a gente finalizar, né, já que começamos com a doutora Gisele, vou finalizar com o colega. Fiquei sabendo que tivemos algumas alterações recentes sobre o DPVAT, né? E o que foi? O que alterou? Nos explica aqui, por favor. Vamos lá. As modificações que ocorreram foram através de uma resolução do CNSP, que é a resolução número 400, que foi publicada no dia 29/12/2020, ou seja, faltando 3 dias para acabar o ano 2020, e ela dispõe sobre a gestão e a operacionalização das indenizações referente ao seguro DPVAT. E aí vou explicar para vocês, assim, de uma forma mais específica, o que aconteceu. A seguradora líder, que era antes a responsável, né, que é um consórcio de seguro DPVAT, que era o responsável pela gestão e a operacionalização do seguro DPVAT, ela ficará responsável pelo pagamento das indenizações dos sinistros ocorridos até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, até o dia 31 de dezembro de 2020, todo e qualquer sinistro que tiver ocorrido, quem realiza o pagamento dessas indenizações, e quais são as indenizações, Bernardo? Nós temos aí a morte, que é uma indenização que é paga até no valor de R$ 13.015, quando, por um acidente de trânsito causado, houver uma vítima, essa vítima vinha a falecer, e aí não precisa analisar a culpa, responsabilidade de quem, nada disso. A natureza do seguro obrigatório, ela é privada, mas ela tem uma função social. E aí, a partir do momento em que a pessoa falece, ela recebe 13.500, se ela tem uma invalidez permanente, até 13.500, e se ela tiver despesas de assistência médica suplementares, até R$ 2.700. Então, nós temos essas 3 indenizações que são cabíveis na hipótese de alguém fazer jus à cobertura de seguro DPVAT. E aí, nessas indenizações, até 30 de dezembro de 2020, quem realiza o pagamento e quem é responsável por toda e qualquer indenização é a seguradora líder. Por conta dessa resolução, que é a resolução 400, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal
ficou responsável agora em realizar todo e qualquer pagamento das indenizações a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, a mudança ela é bem significativa, porque isso vai gerar um impacto até se, porventura, por uma questão, vier a ser judicializado. Porque antes, quem era competente para poder receber as ações que tinham como objeto o seguro DPVAT era a Justiça Comum Estadual, porque a seguradora líder ela é uma seguradora privada, vamos falar dessa forma. E agora, com a mudança, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pelo pagamento de todo e qualquer acidente a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a competência mudou para a Justiça Federal. E aí, como a gente verifica na Lei 10.259, que é a Lei do Juizado Especial Federal, a competência de até 60 salários mínimos é a competência absoluta da Justiça Comum, do Juizado Especial Federal. Então, toda e qualquer ação que vier ser ajuizada, ela deverá ser ajuizada perante o Juizado Especial Federal. Então, a mudança ela é quem que agora é o regulador do seguro DPVAT, a competência ela vem em decorrência disso, mas o valor do prêmio, o valor das indenizações continua mesmo, só vai mudar quem vai realizar e quando que isso vai ser realizado. Uma outra situação que é importante também é que aqueles que se acidentarem e que, porventura, merecerem, fazem jus à indenização do seguro DPVAT até 30 de dezembro de 2020, eles têm um prazo de 3 anos para requerer o pagamento. E aí, esse pagamento ele pode ser requerido diretamente à seguradora líder e aos pontos de atendimento. A partir de 2021, 1º de janeiro, ele também terá os 3 anos, mas diretamente à Caixa Econômica Federal. Tentei resumir bastante para poder a gente não perder tempo. E é isso, Bernardo. Queria agradecer aí pela oportunidade de participar com vocês desse evento, dessa live que eu considero muito bacana e muito esclarecedor para todos nós. Professor André, eu, em meu nome pessoal, em nome da Escola Superior de Advocacia, que agradeço, né? Ao professor André, à professora Gisele, a live gostosa, divertida. Também, quando a gente está entre amigos, não tem como não ser. Muito obrigado pelo prestígio, né, e por emprestar o conhecimento de vocês a um assunto tão delicado e tão comum no nosso cotidiano forense. Então, com essas palavras, em razão dos compromissos que temos acadêmicos ainda no final de noite, eu encerro essa live já convidando a todos e todas para a próxima primeira quinta-feira do mês de outubro, mais uma live que vai ter tema relacionado ao direito civil e será divulgada pela Escola Superior de Advocacia. Então, com isso, eu encerro esse encontro. Boa noite a todos.